Sabe, uma infecção hospitalar pode começar com algo muito, mas muito simples: mãos que não foram bem higienizadas. Nessa análise, a gente vai mergulhar numa história incrível sobre o antes e o depois de uma descoberta que mudou a medicina para sempre e que conecta o passado diretamente ao nosso presente. Vamos voltar no tempo. Imagina só a cena. Século XIX. Um paciente, ali, vulnerável na cama do hospital, sente que alguma coisa está muito errada. Essa era uma queixa desesperadora e muito comum. Um sinal de que a cirurgia que era para salvar podia, na verdade, estar levando ao pior cenário possível. A tensão no ar era palpável. E a resposta do médico? Bom, a resposta é algo que hoje soa até absurdo. Nenhum alarme, só uma aceitação, quase um conformismo. A culpa, segundo ele, era do ar do hospital. Isso mostra a perigosa ignorância daquela época, onde a verdadeira causa da infecção era um completo mistério. Essa ideia do ar ruim, de onde vinha? Não era um palpite qualquer de um médico específico. Não, era a principal teoria médica da época, conhecida como teoria miasmática. Vamos entender um pouquinho melhor o que era isso. Pois é, a teoria miasmática. A crença era que o cheiro ruim de matéria em decomposição, o tal do miasma, carregava as doenças pelo ar. Olhando para trás agora, é fácil enxergar o erro, mas na época até que fazia um certo sentido para eles. Infelizmente, essa conclusão errada custou inúmeras vidas, especialmente depois de cirurgias. Só que aí, um homem chamado Joseph Lister, influenciado por outro gigante da ciência, o Louis Pasteur, começou a ligar os pontos de um jeito totalmente diferente. E isso deu início a uma verdadeira revolução. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem essa ideia meio passiva, né, que a doença era puro azar, algo que estava no ambiente e pronto. Do outro, a teoria dos germes. E aqui a coisa muda completamente. Ela propõe uma ideia radical. A infecção é causada por invasores minúsculos e, o mais importante de tudo, era algo que podia ser evitado. Uma virada de chave total. E aqui está o pulo do gato. Essa frase resume toda a revolução de Lister. A febre pós-cirurgia, a infecção, a morte, nada disso era obra do acaso. Era o resultado direto de uma contaminação que poderia e deveria ser prevenida. Foi uma revolução que redefiniu a medicina. Beleza, mas como é que essa revelação lá do passado se traduz na prática hoje? Vamos sair da teoria e da história para entrar na técnica que salva vidas todos os dias nos hospitais. São esses 7 passos essenciais. Parece simples, né? Mas cada etapa foi pensada, foi desenhada cientificamente para garantir que nenhum cantinho da mão fique de fora. Começa com palma, depois palma sobre o dorso, entre os dedos, as costas dos dedos, os polegares, as pontinhas dos dedos e, para fechar, os punhos. É um método, um sistema de segurança. E não é só fazer os passos. O tempo também conta, e muito. Com álcool em gel 70%, o processo todo deve durar entre 20 e 30 segundos. Já com água e sabão, o tempo sobe um pouquinho, para 40 a 60 segundos. Não é só passar o produto rapidinho, é dedicar o tempo certo para que ele realmente funcione. Mas o segredo do sucesso não está só nos passos e no tempo. A técnica é tudo. A eficácia da higienização depende de 2 coisas: cobertura total das mãos e dos pulsos, sem esquecer nenhum lugar, e fricção constante. É essa fricção que ajuda a remover fisicamente os micro-organismos da pele. Ok, já sabemos como fazer. Agora a pergunta é: quando fazer? Não adianta nada ter a técnica perfeita se ela não for aplicada na hora certa. E para isso, a Organização Mundial da Saúde definiu 5 momentos que são cruciais. E são esses aqui. Antes de tocar no paciente, antes de fazer qualquer procedimento, depois de ter risco de contato com fluidos corporais, depois de tocar no paciente e, por fim, depois de tocar em qualquer superfície perto do paciente. Isso cria várias barreiras de segurança, sabe? Protege tanto o paciente quanto o profissional de saúde. Não é aleatório, é um sistema pensado. E é muito legal pensar que a ideia do Lister não parou nas mãos. Ela se expandiu e criou todo um ecossistema de esterilidade, que hoje é a base da medicina moderna. Hoje, esse princípio da antisepsia está em tudo no ambiente de saúde. Os instrumentos são esterilizados, o ar da sala de cirurgia é filtrado, a pele do paciente é desinfetada. Até o famoso jaleco branco tem a ver com isso. A cor dele facilita a visualização de qualquer sujeira, funcionando como um alerta para uma possível contaminação. É um sistema de segurança completo. Então, no fim das contas, a ideia central é esta: higienizar as mãos não é só mais um procedimento. É uma das habilidades mais fundamentais da medicina.
É um compromisso ético com a segurança do paciente. É, na sua forma mais pura, uma ação que, repetida milhões de vezes por dia no mundo todo, salva vidas. E a gente termina com essa reflexão. Tudo começou com a recusa de aceitar que a morte era simplesmente o azar. Hoje, esse legado vive num gesto simples, mas extremamente poderoso. E fica a pergunta: quantas vidas são salvas todos os dias por causa dessa simples ação de higienizar as mãos?